Olá, pessoal, boa noite. Começando mais um episódio Me Tirei para Dançar Entrevista. Aqui a nossa conversa é sobre autoconhecimento e você é a personalidade especial. Lógico, a nossa convidada também é. E sabe, eu estava pensando, me lembrando, que os dias são feitos de coisas comuns, mas há aqueles dias de novidades. A Lua foi a sensação, que os astronautas entregaram para a gente muitas imagens e agora nós sabemos, sobre o lado oculto da Lua. Isso é tecnologia, isso é ciência, isso é Pé de Poesia. Pé de Poesia, que é o grupo literário que fala sobre meio ambiente, sobre natureza, e nós vamos falar já mais sobre esse projeto que a gente coordena, mas que é um fruto de muitas mãos, de alunos, professores, escritores da rede pública municipal e particulares, e a gente está assim, nesse movimento constante para falarmos sobre meio ambiente o tempo todo, porque é urgente. Mas hoje nós temos uma convidada muito especial. Quem é ela? Deixa eu falar para vocês. Maria Amélia Rodrigues, que é carioca, pedagoga, orientadora educacional e pós-graduada em psicopedagogia pela PUC do Rio, professora aposentada da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Na Quarta CRE, atuou como agente da educação especial. Atualmente, gerencia o espaço Casa Matizes. Publicou textos na revista literária Pé de Poesia. Seja bem-vinda, querida. Agradeço o convite. Mas eu quero te fazer uma pergunta para quebrar um pouco esse gelo. Quem você pensa que é? Pergunta complexa, né? Então, é o que eu penso mesmo, Rose? Porque a gente está se transformando a cada período, a cada momento, né? Então, se você me perguntasse isso algum tempo atrás, eu seria uma pessoa. Hoje eu sou outra. Eu sou filha de Raquel de Val, neta de Amélia, que era a mãe da minha mãe, maravilhosa, e Amaro. E sou mãe de Natália e Beatriz, sou avó de João Miguel e Flora, esposa de Mauro. Minha família é muito preciosa. Agora, não é porque elas são minhas filhas, não, e os meus netos também. Mas sou uma mulher que sou fruto das minhas escolhas. E a gente se constitui através das nossas raízes, né? E a mamãe, eu tive uma infância muito difícil, e a mamãe, ela trazia essa dificuldade para a gente de uma forma muito simples. Ela não escondia a dificuldade, até porque nem dava para esconder, mas ela brincava com essa dificuldade. Então, ela estava sempre cantando, contando histórias, sempre feliz. Quando faltava luz, hoje não tem luz aqui em casa, botava a vela e fazia sombra, a brincadeira de sombra. E isso ia fazendo com que a gente se constituísse, eu pelo menos, na positividade dela. A minha avó sempre nos acolhia, sempre quando a gente não tinha para onde ir, que acontecia, porque o papai tinha a doença, ele era viciado em álcool, então a gente muitas vezes precisou da vovó, da casa dela, que tinha 14 filhos. Então os nossos tios eram assim, quase da nossa idade, ela ainda pegou 2 para criar, então assim, a gente era feliz ali, porque era brincadeira, era uma interação muito gostosa, porque a minha avó era uma pessoa muito feliz e ela era uma pessoa firme, independente, sabia viver a vida, sambava, gostava muito de ter amigos. No Ano Novo, a rua toda ia para a casa da minha avó. Então, eu sou uma mulher feliz. E eu não posso negar que eu escolhi esse lado da vida, Sou professora por escolha e fui também inspirada pelas minhas tias. A minha tia Helena
foi a primeira pessoa que se formou em faculdade na nossa família. Então, assim, ela me inspirava muito. E eu sou uma mulher produtiva, dinâmica, ativa, por conta da minha avó, que a minha avó era assim. E sou acolhedora, sou gentil, mas sei rodar uma baiana como ninguém. Se pisar no meu calo, a Ariana vem pra fora e a gente vai brigar. Você é ariana? Eu sou ariana. Ah, eu sou também ariana, então. Hoje eu sou Estamos juntas. Hoje eu sou mais calminha, mais tranquilinha por conta do meu autoconhecimento, né? Mas eu enfrento até ladrão, para você ter uma ideia. Sou impulsiva também, que eu preciso trabalhar isso, porque é perigoso. Então, pelo que você está contando, você viveu, aprendeu muitas coisas, experimentou, mas e hoje? O que te move hoje? O que me move é a fé. A fé na vida, a fé no homem, como diz Gonzaguinha, a fé na vida, a fé no homem, fé no que virá, mas a fé no divino, sabe? Porque nós somos Deus em ação, nós somos divinos, né? A natureza é divina, nós fazemos parte dessa natureza. O que me move é a fé, e eu não podia também deixar de dizer que o que me move é a esperança, né? Esperança do verbo esperançar, né? De você buscar aquilo que você deseja, não é ficar esperando cair do céu. Mas eu, como sou proativa, eu tenho a esperança e vou em busca daquilo que eu quero para mim. Então, o que me move é a fé e a esperança. E o que significa, nesse movimento todo que você faz, se tirar para dançar, né? Ali, da forma de sair do lugar. O que é que te faz se tirar para dançar? O que me faz me tirar para dançar é a vida, né? Você me tirou para dançar. Oh. A Shirley Copolilo me tirou para dançar. Vocês me inspiraram e confiaram em mim quando vocês me convidaram. A Shirley me despertou novamente a escrita. Você me despertou novamente a escrita. A escrita, para mim, é de suma importância, porque eu aprendi a ler sozinha, né? Não foi sozinha, né, Rose? Eu via meu irmão lendo e eu entendi como é que se fazia a leitura. E, de repente, a minha mãe descobriu que eu estava lendo. E ela passou, sabe, para todo mundo assim, ela lê, olha, porque eu estava lendo o gibi, acho que ela falou assim, nossa, essa história está com muita coerência, deixa eu ver aqui. Aí ela viu e falou assim, você está lendo. E ela fez assim, era um gibi do Mickey, eu nunca vou esquecer. E aí, ela passou para todo mundo, que a gente estava morando com a minha avó nesse momento, e ela, olha, a Maria Amélia está lendo. E aquilo me fez, sabe, tão importante. Eu falei, cara, isso é legal, ler é legal, escrever é legal. E eu estava escrevendo. E eu sempre tive essa coisa da escrita. E o que me tira para dançar hoje é a vida, é você ter objetivos e saber dançar no caminho da leveza, no caminho da alegria. Os desafios aparecem porque ninguém é feliz sempre, né? Você vai ficar em altos e baixos, mas a gente permitir que a nossa alma fale mais alto, né? Transbordar a cooperação com o outro, a solidariedade, transbordar o aprendizado com o outro e o conhecimento para o outro também. Então, assim, o que me tira hoje para dançar é a vida. E a vida é bonita. É bonita e é bonita. Não é? Assim, esse lance da descoberta, né? Pela leitura é muito bonito também. A coisa mais linda. O meu neto está nesse processo de descobrir as letras, né? Olha, eu estou começando a ler. Eu falei, não, você já está lendo. Você já está lendo, você está lendo juntando
letras, já está se esforçando para juntar as letras e formar palavras e ler e fazer a leitura. Isso já é ler. Aliás, a leitura do mundo também, né? Porque ele é, assim, muito inteligente quando ele faz os desenhos e ele tem essa sacada de ouvir uma história e já vai desenhar. Então, ele já está fazendo essa leitura, né, do todo, né? Vamos dizer assim. Hoje está difícil a gente encontrar pessoas que têm esse hábito de pegar um livro, de aquele cheirinho gostoso, e fazer uma leitura, né? Então, isso é de suma importância, você dá essa importância, né? Essa condição, né? Essa condição. Exatamente. O Richard é uma criança assim, ele tem realmente esse exemplo, né? Então, assim, ele está sempre com livros, essa produção de livros, ele sabe, ele participou, inclusive, desse primeiro livro Pé de Poesia, né? Coisa linda. Então, essa capa foi inspirada no desenho do Richard, ele que ama a natureza, né? Ele que promove assim, a leitura do mundo mesmo que ele vive, porque quando ele vai à praia, ele colhe o lixinho que está na areia, e ele transmitiu isso para o desenho. Ele ama animais marinhos, né? A tartaruga, ele é fã de tubarão. Então, assim, ele pega o celular, ele não fica mexendo em outras coisas, ele pega e vai no Google e perguntou: Google, existe tubarão negro, tubarão, sabe, na época dos dinossauros, existia tubarão. Ele faz algumas perguntas por curiosidade. Então, é uma criança, assim, que tem esse exemplo em casa, né? Isso é bom. E a gente... É fundamental ter o exemplo, né? O exemplo é tudo, o comportamento é tudo. As nossas ações ensinam. Mais do que palavras. Mais do que palavras, né? Muito mais. E para minha neta também, a Maria Helena, eu também vou estar ali aberta, já estou fazendo várias poesias para ela e com certeza ela será uma leitora. E quiçá uma escritora também. Lá em casa, a minha filha mais velha mora em São Paulo, já é casada, tem filhos, e a mais nova tem 12 anos de diferença entre elas. E ela tem a Bia lê muito. A Nath chega lá e fala assim: peraí que eu vou na biblioteca da Bela para poder pegar um livro para eu ler. Aí chega lá e fica catalogando os livros que ela vai levar para depois devolver. Então, assim, tem muito livro na estante da Bia. Na verdade, o quarto da Bia é todo de livros. Aí eu falei: caramba, eu tenho que ter um guarda-roupa, dá licença? Você precisa de um? É todo de livros. Então, assim, lá em casa também a gente deu essa condição às nossas filhas. Isso é muito bom. Então me fale, se a sua alma fosse um poema, seria um sussurro ou seria um grito? Então, um tempo atrás seria um grito, tenho essa certeza. Mas hoje ela será, se ela fosse um poema, seria um sussurro ao vento. Porque, sabe aquele sussurro bem leve, que deixa marcas? Que faz com que você pare, sinta e reflita sobre o que aconteceu. Então, hoje ela seria um sussurro ao vento. E alguma dor, assim, te provocou, que levou, assim, a uma mudança, a uma transformação? Eu queria que você falasse um pouco mais do seu autoconhecimento nesse sentido de... um tempo pesado, mas que você conseguiu superar. Eu tive há pouco tempo. A minha irmã era muito ligada a mim e faleceu. Faleceu de uma hora para outra. Sinto muito. Foi muito pesado. Eu esqueci de dizer que eu sou chorona, tá? Se eu chorar. Eu também sou boba, a gente chora junto. E aí... nesse momento eu fugi. O luto é um processo, né? O luto não acaba. O luto não acaba nunca. Ele só se transforma, né? Aquela dor, aquele peso, aquele vazio que a gente sente,
se enche de ar devagarzinho e vai sendo preenchido por lembranças, né? A dor vai passando, o copo vazio está cheio de ar, como diz Gilberto Gil, né? E aí o copo estava vazio, literalmente vazio. E eu tinha que seguir minha vida. E como seguir minha vida? O que eu fiz? Trabalhar. Mas eu voltava em casa, aquilo continuava me corroendo. Então eu não estava vivendo o meu luto. Até que um dia eu parei e escrevi sobre ele. Não foi de uma hora para outra não, tá? Foi bem devagarzinho. Eu fui me acompanhando, eu entrava em casa, eu via a cena todinha e eu não falava para ninguém que eu estava vendo aquilo. Eu sentia. Mas quem me vê assim cantando não sabe nada de mim. Eu ia cantando, fazia karaokê, sabe? Eu estava com uma cafeteria na época, karaokê, atrás de karaokê, era legal até. Era o disfarce. Era o disfarce, exatamente. E aí eu sentei e escrevi. Posso ler o poema? Pode. E essa escrita, eu acho que ela me fez entender o que estava acontecendo comigo. Eu não estava deixando o luto processar, que é um processo. Teve um momento que, uma semana depois, já estava tudo marcado, a gente foi para um lugar maravilhoso. Eu tive que acompanhar minha filha, que estava com um bebê pequeno, dava mamar, estava amamentando. Eu fui de apoio para ela fazer um trabalho, e o lugar era maravilhoso, muito lindo, e eu me sentia culpada de estar ali, porque minha irmã tinha morrido. Então, assim, eu não estava vivendo o processo do luto. E aí eu sentei e fiz uma poesia, que me fez repensar tudo o que eu estava sentindo. Um grito no silêncio. Silêncio, preciso me ouvir minha dor. Corria em minhas veias adstringente, suave em sinos de igrejas estridente, espalhando-se pelo cinza, som que inundava a mente, perpassando o meu corpo, transparecendo em sorriso forçado, em meus olhos opacos, em minha voz que antes cantava, agora calada. O luto gritava num vazio entre cada batida do meu coração. Eu silenciei para me ouvir. Do silêncio as lembranças, do vazio, os sonhos da infância, gargalhadas, passeios de irmãs e boas conversas. No silêncio a descoberta de um barulho, de querer bem, das lembranças doces e leves, naquelas batidas, tum-dum, estrondoso barulho do amor. No silêncio me ouvi, quando me escutei, sorri novamente. Muito lindo. E aí eu comecei a entender que eu precisava viver esse luto. E que eu tinha que seguir. Eu tinha que sorrir, que eu tinha que fazer aquilo que a vida nos oferece. Eu estava fugindo disso. Eu não vivia o luto e, ao mesmo tempo que eu não vivia esse luto, ele se fortalecia mais. Aí eu relaxei, chora, vive o luto, se descabela aí, sente a dor, depois vai. Foi isso que eu fiz. Hoje ele é um luto de lembranças boas, né? Tudo que nós vivemos. Nosso amor. Maria Amélia, assim, que bom que você está aqui, até contando um pouquinho, né, da sua dor, né? Uma situação íntima sua, né? E talvez se a gente não estivesse aqui hoje conversando, eu jamais saberia sobre esse episódio na sua vida de luto. A Shirley nos apresentou, Shirley Cupolillo, e eu sabia que você era uma pessoa super bacana, e né? Obrigada. Mas que eu passei a convidar algumas pessoas para estarem aqui? Justamente para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente conhece, é a poetisa, é a escritora, é a cantora, é a atriz, mas eu sei que lá dentro tem muito mais.
né? E aí a gente pode conhecer um pouquinho mais você, ficou super à vontade para falar do seu processo de luto, né? Da sua dor, desse movimento que você estava negando, né? Desse disfarce, mas que você hoje fala com tranquilidade e que você conseguiu, né? Conviver, né? Porque eu acho que é como você falou, o luto não acaba, é para sempre, é uma dor que está ali, né? E só quem sabe é quem vive, é quem passa. Então, respeito muito a sua dor, respeito muito a dor de quem hoje, de repente, está passando por luto, né? Uma perda de uma pessoa querida, um ente familiar, ou qualquer outra pessoa, né? Porque todas as vidas, né, importam pra gente. E muito obrigada pelo seu depoimento. E eu que agradeço. É um depoimento inspirador, além de tudo. É um depoimento que inspira para que a gente possa entender um pouquinho de como esse processo foi em você, porque pode ser diferente nas outras pessoas. Sim. Né? E muito obrigada pela sua coragem de estar abrindo para gente sua dor. Confiança. Mas vamos lá. O seu ritmo, como é que é o seu ritmo diário? Como você diria que é o seu ritmo do cotidiano? O que você faz? Fala aí. Vamos lá, as produções. Hoje eu estou aposentada no município como professora, mas ainda atuo como psicopedagoga. Eu faço estimulação cognitiva para adultos e idosos lá na Casa Matizes. Eu faço reiki, barras de axis. E o reiki a gente tem um trabalho muito legal porque nós também abrimos as portas num dia para o trabalho social. A pessoa vai e a gente aplica o reiki. Ela precisa levar um quilo de alimento não perecível, mas também se não quiser levar, não puder, né, no caso, não levar nada. E o meu dia é muito... Os meus dias são mais tranquilos hoje. Eu sempre me imaginei estando junto à natureza. E eu morava numa casa, num apartamento, na verdade, que não tinha assim essa estrutura de estar junto à natureza. E eu, de repente, eu fui morar num lugar onde eu acordo e vejo toda a natureza mais linda. E aí eu falo, gratidão, universo, porque ele me presenteou com essa condição. Então, porque eu trabalho 2 dias na semana, os outros 2 eu posso fazer as minhas poesias, faço meus planejamentos que eu tenho que fazer para os grupos que eu atendo, mas também isso e vou me conectar com a nossa Mãe Terra, né? Que é muito importante também essa troca de energia com tudo que é natureza. Nós somos natureza, né? E a gente não se vê assim, mas nós somos, e essa troca só nos faz bem. É um presente para mim. Eu saí do meu apartamento por uma situação ruim, e a gente falou, caramba, porque entraram no apartamento, nós ficamos inseguros, saímos de lá, nós fomos para esse que... Aí a gente foi para um condomínio para ter mais segurança, mas é uma coisa muito gostosa. Então, os meus dias são dias legais, eu gosto do que... Já que você falou aí em natureza, você tem alguma poesia para, nessa consideração final, você apresentar para a gente sobre natureza, para a gente fechar o nosso programa? Antes de ler o poema, eu quero agradecer a você pelo convite, pela confiança, a Shirley por ter me apresentado esse grupo maravilhoso do Pé de Poesia. Sabor da terra. Meus pés no chão são raízes. Sinto o gosto da Mãe Terra. O sabor terroso daquilo que é orgânico, suavemente gostoso. A terra grita, o grito ecoa. Grita seu solo seco, grita destruição e a sua degradação. Grita o desmatamento, grita contaminação. A mãe natureza chora, um choro contaminado pela ganância do homem. E a terra, mãe natureza, perdendo a vida e a beleza,
num suspiro bem profundo, pede ajuda. Ai, que lindo! Obrigada. Parabéns! Muito obrigada. Muito, muito, muito bonito mesmo o seu poema. E nós vamos encerrar com uma citação do nosso querido Manuel de Barros. Ai, que lindo, amo. A gente não faz uma foto, a gente faz um depoimento. Obrigada pela audiência e até o próximo Me Tirei para Dançar, entrevista.